Fala um caso aí, cara, inusitado, ou um caso de estresse real que aconteceu. Não precisa citar quem foi, não. Mas você lembra de algum caso específico que você passou aí? Ai, ai, ai. Cara, Porque, por exemplo, com o Novato, o que aconteceu? Teve uma vez que ele faz a guitarra do. eu vi, E o eu vi Lulu chegou, esse pegou, corte. jogou a guitarra pra ele assim: resolve aí, meu irmão. Ele, caraca, bicho, mas foi lá, resolveu, depois ficou tudo bem. Né? Então, se a gente tem nossas idiosincrasias, imagina um artista, né? Eu lembro que a gente fez o Cassino Hotel Conrad, ou Conrad, ou sei lá como fala lá no Uruguai, eu deveria saber, né? Sei lá, de Réveillon. E foi depois da turnê do acústico, em que, pô, todo mundo ganhou muito dinheiro, foi incrível, foi um sucesso de crítica, vendagem, público, top, entendeu? E foi o último show, cara, era para ser uma celebração, o Lulu não estava num dia legal, cara. Aí não sei, deu problema no show, foi isso, a mesma coisa, ele jogou o contrabaixo que o André Negão tocava, que era do Lulu, estava emprestado para o André. Não sei, tinha uma hora que o André dançava, o Lulu segurava o baixo, tinha uma coreografia assim, o Lulu largou o baixo no chão, não sei o que, quebrou, aí o André teve que partir pro elétrico, e era a turnê do acústico. Uau. Mas, cara... Você tava nesse dia, né? Todo mundo gosta dessas histórias, mas, por exemplo, eu tive vários, assim... estresses assim com o Lulu, especialmente trabalhando no estúdio, não sei o quê. Lulu me deu a minha primeira guitarra. Era a primeira extrato que ele tinha comprado na vida dele, que era uma 57 reissue, fabricada em 82, se não me engano. Foi a primeira extrato que ele comprou em São Paulo, não sei o quê. Ele um dia... Aí não... Ele jogou a guitarra, mas aí era uma coisa cênica que ele fazia porque estava ouvindo muito Nirvana. Na época a gente fazia cover do Nirvana, do show. Divertido pra caramba. A guitarra caiu no chão, quebrou a alavanca. Aí nessa época era o Klebs, que era o hold dele. Lulu, vou levar para consertar. Ele falou, não, ele não gostava muito de braço em V. Eu acho que ele estava numa outra fase tocando assim. Aí ele falou, manda pro depósito. Não quero essa guitarra não. Eu estava num ônibus, eu falei, Lulu, posso pegar emprestado? Eu nunca tinha tido uma guitarra. Eu tocava violão, folk, né? Eu posso pegar um final de semana? Ela é sua. Aí eu falei, não, e inclusive tentei devolver, levei para o Martal para ele consertar a parada da alavanca e tudo. Tentei devolver várias vezes, o Lulu falou, cara, te dei a guitarra, aceita. Né? Então, pô, eu prefiro lembrar desses casos, sabe? Da generosidade. Pô, todos os produtores queriam fazer o acústico. Imagina, acústico Lulu MTV. Se o Liminha não queria fazer, Memê, todos os produtores top que ele viajou. Eu tinha dado um toque no ônibus anos antes, porque eu tinha assistido o acústico do Eric Clapton, que eu acho que foi o primeiro, se não me engano, Unplugged. E falei com ele no ônibus. Falei, pô, Lulu, se tem um cara aqui no Brasil para estrear o Unplugged, é você, cara, porque você precisa ver o Lulu pegar um violão e fazer as músicas dele, tudo com corda aberta, uns acordes, uns voicings lindos, né, cara? Ele é ótimo guitarrista. Não, incrível. E ele é bom guitarrista e violonista também, que não são todos, você sabe, sim, né? Ele sabe a parada da corda aberta, ele também é autodidata e tal. E aí ele virou para mim e falou assim, quando eu quiser me aposentar, eu faço isso. Como dizer assim, né? O Clapton é anos mais velho que Isso ele. era a época que você estava tocando bateria no... Batera com ele. Mas eu vira e mexe, instigava ele com isso. E Unplugged, Lulu, não sei o que, né? Aí ele ficava me olhando assim... E aí o primeiro a fazer no Brasil, todo mundo sabe, foi o Gil. O primeiro Unplugged, né? Foi na MTV já? Foi MTV Brasil, o Gilberto Gil. Foi o primeiro. E aí eu não sei, aí não me lembro se eu comentei com ele. Mas quando o Lulu decide fazer, em comum acordo com a gravadora... Ele lembrou de você. Ele lembrou de mim. Caraca, que viagem.
Então eu prefiro lembrar isso, sabe? É. Do que os estresses ou as brigas que ocorrem, ou sei lá o quê, cara. O Lulu foi um cara fundamental na minha carreira, assim, de me apoiar nesse negócio de querer tocar violão e guitarra, não sei o quê, e como produtor. Você ficou com o Lulu quanto tempo? É on and off, né? Eu fazia uma turnê com ele, aí parava, aí voltava o Marcelo Costa, porque eu entrei a primeira turnê com o Lulu como sub do Marcelo Costa, que estava também tocando com o Caetano. Tocava com o Caetano e o Lulu. Então eu entrei como sub dele. Aí o Lulu não quis me mandar embora no final da turnê, então a gente fez uma tour que foi incrível. Tem, para quem quiser assistir, o Hollywood Rock no YouTube, com 2 bateras, cara. Estilo Allman Brothers, sabe? Quem era então? Era você e o... Eu e o Marcelo. Nossa, e Ele virou pro Marcelo e falou, não, o Christian não vai sair não, vou fazer a turnê com 2 bateras. E o Marcelo, grande amigo também, brother, chegou a estudar o método Spivak comigo também. O Marcelo falou, pô, genial, vamos nessa. Então, muitos momentos assim marcantes na minha carreira, muito legais. Essa turnê foi incrível, cara, com 2 bateras, pelo amor de Deus. Você tinha quantos anos, você lembra? 25. Você era solteiro nessa época? 25, 26, sim. Uma época boa, né? Que você tá... não tem o compromisso de estar revendo filho, né? Porque depois que entra filho na vida é mais difícil, né, cara? Pode crer. Né? Mas nessa época aí, pô, 25 anos, excursionando com o Lulu, tava vivendo o sonho, né, cara? E depois, pô, eu realizei um sonho mesmo, porque além de tudo isso que a gente está falando, muito fã do Lulu. Porque quando surge o pop rock nacional, eu estou estudando com Bob White, eu estou com 15, 16, 17 por aí, estudando com Bob, e eu, Elvin Jones, Tony Williams, só jazz, só queria saber de jazz. Chato, snob, uma fase snob minha pra caramba, musical. Então surgem essas bandas, eu falei, que isso, cara? Que banda é essa? Ira, ou sei lá o quê. Eu ouvia, não gostava de nada. Né? Titãs. Gostava do Barão, gostava muito do Barão. Não, depois eu gostei de todas, aprendi a gostar de todas. Depois que eu me livrei desse preconceito, gostei de todas. Mas no início, não. E quando eu lembro que eu estava com um amigo meu que tocava guitarra também, e quando eu ouço, acho que De Repente Califórnia, não me lembro qual foi a primeira música do Lulu que eu vi na rádio, eu falei, esse cara é sério. Já prestando atenção, sempre tive um ouvido bom, entendeu, Matheus? Então, já prestando atenção na guitarra base dele, no canto, como ele imprime a letra e a harmona, eu falei, pô, esse cara é sério. Então, aí eu já fui ver vários shows, aí o Claudinho, meu brodaço, foi tocar uma fase com o Lulu também, com Claudinho Infante, era o Claudinho, Léo Gandelman, o Arthurzinho Maia, o tecladista. Nesse momento eu não me lembro. Só ele fazia guitarra mesmo, só o Lulu na guitarra? Só o Lulu na guitarra. E falei, pô, Claudinho tá tocando com o Lulu, pô, me leva lá, não sei o quê. Aí um dia ele me apresentou, oi, tchau, não sei o quê. Então, quando eu volto de Los Angeles, isso antes, né, de LA, quando eu volto, depois de estudar lá e tudo, cara, era um objetivo meu, sabe? Que é uma coisa também que eu acho legal falar aqui também, sabe? Para a galera os músicos que estão surgindo aí, que estão estudando, cara, é muito importante você ter goals, né, objetivos. Cara, eu acredito muito na força do pensamento, da visualização, do foco, sabe? Não só no teu instrumento, do que você quer atingir nele, você sabe disso, melhor que ninguém, mas também do foco daquilo que você quer na tua carreira. Então, você tem que ter o foco daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Eventualmente, ele muda. Já aconteceu isso comigo também. Sim, é natural, né? A vida é o que nos acontece enquanto fazemos outros planos, né? John Lennon, né, falou isso, né? Então, eventualmente, muda, né?
Mas eu acredito muito isso. E o Lulu era um cara que eu tinha na minha cabeça. Vou tocar com esse cara, vou tocar. E foi o que aconteceu. E aí, eu estava falando do sonho, né? Porque eu, já em Los Angeles e tudo, com os discos do Lulu, eu tirava as músicas no violão. Entendi. Então, não sei, uma passagem de som, eu estava tocando batera, né? Mas numa passagem de som, sei lá, acho que o Sacha comentou, ele toca violão legal também. Aí o Lulu me deu o violão, falou, toca alguma coisa aí. Eu toquei, de repente, Califórnia, alguma coisa assim, com os voicings dele, porque meu ouvido é bom nisso. Tem uma corda aberta ali, eu paro, volto o disco, boto na metade da velocidade, faço o que tiver que fazer. Eu falei, não, esse acorde não é o Ré chapadão aqui, é aquele Ré aqui que é igual a um Dó, que tem a nona, que tem não sei o que, né? Então, eu tirava as coisas. Aí o Lulu falou, ué, ninguém, sabe, nenhum outro guitarrista tinha tocado a música dele daquela maneira, exatamente como ele tocava sem ele ensinar. Pô, tocaram guitarristas 1000 vezes melhores do que eu, mas essa questão do ouvido chamou a atenção dele. Então, quando ele me chama para produzir acústico, ele fala, você vai tocar violão também, e vai tocar slide guitar também, que é uma coisa também que eu sempre fiz, desde a adolescência, tocar slide. Então, como que você separou isso no DVD, né? Ter que produzir, tocar batera, tocar violão? Não, porque eu dividi a tarefa de produtor com o Alex de Souza, que era o tecladista. Então, a gente dividia as tarefas. Assim, o Alex cuidou muito mais da parte técnica, montar a equipe que gravou, né? Sistema de gravação, enfim, tudo isso. E eu cuidei muito da parte de... Arranjo? Não, arranjo é tudo com o Lulu. Não, a banda também contribui, né? Mas vem muito da cabeça do Lulu, sempre, né? E, inclusive, era ele que falava, não, Último Romântico, eu quero que você faça a minha parte de slide. Aí ele vai delegando, né? A minha parte foi muito a questão de palco, de limpar o som. Então, por exemplo, pela primeira vez na carreira do Lulu, e era meio novidade aqui no Brasil, a gente colocou o acrílico. Na batera? Era uma coisa que eu tinha visto lá fora, não tinha visto aqui ainda, né? Então, a gente coloca o acrílico. Eu sugeri para ele o in-ear monitor, que ele resistiu muito. Ele não queria, mas ele foi se acostumando nos ensaios. Vamos fazer um teste. Então, isso foi um negócio que ele usa até hoje. Então, coisas assim, de limpar o som, sabe? Pode ser visto como arranjo também, mas uma coisa assim de limpar as partes, de cuidar, de que nada fosse muito busy nos arranjos. E ajudei o Lulu nesse sentido, da distribuição dos instrumentos e tal. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.